a gente tem que ser bem diligente, porque tem muita coisa para ver e fazer. E aí a gente precisa ver o que a gente consegue dar conta nessa noite. O Helder falou comigo sobre a série, né? E quando ele falou, eu achei absolutamente propício. Gente, é de Deus esse negócio. Entendeu? Na verdade, eu acho que haverão outras formas disso voltar à tona, porque em 3 dias você não resolve essa questão. Lógico. Né? Vocês vão ter um evento, né? O Submersos vai acontecer agora com este tema também. E quando Deus levanta uma tônica, porque às vezes tem umas ondas de umas coisas, né? Quando Deus está levantando uma tônica específica por uma temporada, é porque Ele sabe que há uma necessidade para aquele tipo de injeção naquele período. Em outro momento, é outro tipo de injeção que será dada. Mas para agora, a gente precisa observar a alma, os sentimentos, as emoções. Amém? O corpo. O que da alma está refletindo do corpo, o que do corpo está atrasando a alma, e consequentemente o espírito, enfim, eu acho que está tudo dentro do contexto, e eu particularmente me sinto muito honrada de poder ser uma das pessoas que falasse sobre o assunto, me senti muito honrada, amém? Tudo bem? Eu queria saber qual é a menor idade que a gente tem hoje aqui. Quantas pessoas aqui tem 14? O rapazinho... Tem gente de 13, tem alguém com menos de 13 anos aqui, 12 anos. Não fique tímido não, se revele. Ah, é a mocinha. Eita, mocinhazinha. Acho que vai ser propício que a gente fique só com essa outra mocinha aqui, de 13 anos. Tá bom? Vocês estão comigo? O tema, ele é pesado. Mas a necessidade requer isso. E eu não tenho muitas meias palavras. Ou a gente fala ou a gente não fala. Até porque lá fora ninguém nem vai fazer muito ajeitado com a gente, né? O mundo, o diabo, eles falam as cores do jeito que quer, da forma como quer, da forma mais suja do mundo. E a gente tem que ouvir porque está ali na situação. Às vezes é um professor em sala de aula numa faculdade. E a gente está ali. Então, eu acho que a gente tem que tratar as coisas com clareza dentro da igreja do Senhor. É o melhor lugar para a gente ser instruído sobre as coisas. Tudo bem? Então, nós temos três temas nessa noite. Nós temos abuso sexual, trauma e dependência emocional. Todos os 3 são enormes. Nós vamos pincelar algumas coisas deles. Eu tentei fazer alguns slides agora à tarde e passei para o e-mail que o Helder me indicou. Se houver alguma falha, vocês são bons dessas coisas de comunicação, eu não sou, tá certo? Então, se tiver alguma falha, você me perdoa, a questão não é essa. Meu intuito era assim, facilitar. Eu preciso que a nossa mente capte essas coisas de hoje. Entende? Então, você não pode deixar o calor vencer você. Você tem que ficar firme naquilo que a gente veio fazer hoje à noite. Você concorda? Eu concordo com a unção que despedaça julgos. Porque o Deus que nos criou, Ele conhece a cada um de nós, sabe as nossas obras, sabe o que passa na nossa cabeça, Ele vê o que ninguém está vendo. Ele sabe o que ninguém sabe sobre nós. E o Deus que nos vê e nos sonda e nos conhece, Ele é poderoso para tratar com sua necessidade sem precisar expor você. Só te amando. E você que sabe que é com você que Ele está falando, aí você recebe com mansidão a palavra enxertada, porque só com mansidão é que ela vai salvar as vossas almas. Tem gente que diz assim, eu passei 10 anos na igreja, nunca vi mudança. Talvez, com toda certeza, o problema não era na igreja, era na gente. Foi dito pelo dirigente aqui. Se é a palavra de Deus, amada, ela tem que fazer algum efeito. Quando ela não faz, é porque ela não foi recebida com mansidão. Sem mansidão, ela não consegue fazer o que ela precisa fazer. Vocês estão entendendo? Então, tem a parte que é de Deus, mas tem a parte que é nossa. Se a gente faz a nossa, a dele, fica tranquilo, porque Ele é fiel para fazer. Vamos começar com esse primeiro assunto, por favor. Eu acho que tem que desligar essa daqui e ligar o resto. De onde você está, você consegue ver? Mais ou menos? Assim ficou bom? Ok. Esse primeiro tema que a gente vai tratar é abuso sexual.
Por que eu peguei a imagem de 2 crianças? Porque, em geral, isso acontece, na sua grande maioria, na infância. As estatísticas comprovam que dos abusados, a maioria deles aconteceu na infância até a pré-adolescência. O restante aconteceu da adolescência para frente. Você entende? Então, nós vamos falar sobre abuso. Uma menina e um menino. Nem acontece somente com um sexo, nem acontece somente com o outro. Acontece com os dois. Isso é mais comum do que o que você pensa. E é uma realidade patente o tempo todo, acontecendo agora mesmo em todo o mundo, infelizmente. Amém? Pode passar. Abuso, do dicionário, bem básico. Excesso. Uso incorreto, exagerado, ilegítimo. Isso é abuso. Abuso na profissão, por exemplo. O chefe está abusando do funcionário, exigindo coisas que não é para ele fazer, exigindo uma carga horária que não é para ele dar, gritando com ele, falando grosseiramente. É um abuso. Nem todo abuso é sexual. No caso, a gente está tratando com o sexual, mas abuso é todo excesso. É o uso incorreto de algo, ilegítimo, exagerado. Agora, o abuso sexual é a atividade sexual não desejada. Diga não desejada. Onde o agressor usa a força, faz ameaças ou exclui vantagens da vítima que se torna incapaz de negar. Abuso sexual é todo o envolvimento sexual, não precisa ser o ato sexual em si. Qualquer tipo de abordagem que envolva a sexualidade é um abuso. Seja ele verbal, seja ele físico. Você entende? Já é um abuso sexual. É uma atividade que a pessoa não está querendo. Uma coisa é quando há uma concordância entre os dois. Você sabe que estupro, mocinha, só é caracterizado estupro se em qualquer etapa do momento você disser não. Se ele tapar a sua boca e você não conseguir dizer não, não é caracterizado estupro. Você tem que dizer não, não, eu não quero, não. Aí isso é um estupro. Senão ele vai dizer que foi um consenso. Você entende? Abuso sexual a gente não queria, a gente não pediu, a gente não buscou. Eu quero que você fique bem tranquilo, porque a gente está bem em paz aqui hoje à noite. Quem está falando para você já passou por isso, eu sei do que eu estou falando. Graças a Deus o abuso ele foi relativamente superficial. E se minha mãe não tivesse tomado uma providência de vir embora de Fortaleza, aliás, de Minas, para Fortaleza e deixado esse homem com quem ela morava, ele teria tentado outras vezes. Porque o abusador, ele insiste naquilo até que ele consiga o que ele quer. E ele quer um avanço cada vez maior, um progresso naquilo que ele está fazendo. Estão entendendo? Então, o abuso sexual é muito comum. É possível que numa sala desse tamanho, haja no mínimo uns 30% no meio de nós que passou algum tipo de abuso sexual. Qualquer tipo. Como é um assunto muito secreto, ninguém sabe. A primeira coisa que acontece com uma pessoa abusada sexualmente é que ela se sente impura, ela se sente culpada, ela fica pensando se ela fez algo para provocar aquilo, ela esquece que ela é a vítima e ela toma uma posição de que ela interagiu com aquilo. Ela não consegue falar, ela não consegue olhar nos olhos das pessoas, ela tem uma autoestima baixa, ela é bonita, se acha feia, nada nela presta, ela reduz o seu valor e se vende por qualquer preço. Porque ela se sente desvalorizada porque alguém mexeu com ela. Mas a gente tem que entender, todo abusado tem que entender, e se você está aqui e já passou por isso na sua vida, mesmo que ninguém saiba, Deus o sabe, Deus quer ministrar o seu coração e te dizer que a vítima foi você, o vilão foi o outro. Ah, mas é porque eu estava com um short bem curtinho, não importa. Ah, mas é porque eu era criança, eu usava um shortinho bem curtinho, minha mãe botava um short curtinho em mim. Não importa. Ele ainda é o vilão e você ainda foi a vítima. Estão comigo? Abuso acontece em
todas as camadas da sociedade. 88% dos abusos acontecem dentro de casa. Às vezes são parentes, amigos de dentro de casa, pessoas íntimas que convivem na casa por anos. Já por serem de confiança, os pais ficam tranquilos. O pior abuso é aquele que quando vem do progenitor, da mãe ou do pai. É possível acontecer demais, infelizmente. E, infelizmente, não é só mais agora os pais que mexem com os filhos, as mães também estão fazendo. Amados, é fim dos tempos. Aqui a gente não tem nem o que pensar, não. Jesus já disse claramente, nos últimos dias, o mal vai se multiplicar. E por se multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Cuide que não seja você. Cuide que não seja eu. Mas ele já avisou que seria assim. Não vai ser fácil. Você está comigo? Amém? Próximo slide. Sinais do abuso no seu primeiro estágio. Seu primeiro momento. A criança, o adolescente ou o jovem, ele foi abusado agora. Eu fiz alguma coisa? Ok. Sinais do abuso no seu primeiro momento. Primeira coisa que acontece é uma mudança drástica de comportamento. A pessoa muda logo o comportamento, a criança muda logo o comportamento. Dentro dessa mudança tem isolamento, ela não sociabiliza mais. Ela não quer brincar com as crianças no recreio, ela não quer sair com os amigos, ela se isola. Porque ela está se sentindo a pior das pessoas e ela não quer correr o risco de vazar aquilo para ninguém, porque ela tem vergonha do que aconteceu. Ela se enche de medos. Fica com medo de entrar no banheiro sozinho, fica com medo de estar no quarto e fechar a porta, fica com medo de escuro, um monte de medos. Ela acumula vários tipos de medo. Entende? Não há um rendimento escolar. Começa logo a cair as notas, não presta atenção. É possível que a professora chame e converse com os pais. Olha, ela era tão atenciosa, ele era tão atencioso, mas de repente eu estou ensinando e ele está pensando em outra coisa. Criança que fica mastigando a ponta do lápis, pensando em alguma coisa aérea, desligada, tem uma coisa ali. Pode ser que ela tenha um atraso, e seja realmente uma patologia, mas pode ser que seja algo emocional que está acontecendo com ela e ninguém sabe. Aqui no projeto, todo mundo sabe que a gente tem um projeto com crianças, está aqui Cris, que trabalha comigo, acredito que tem outras aqui, Tamara, Gustavo e a esposa, e tem mais outros aqui, graças a Deus, Lucas, você, minha filha, misericórdia, Biro, tem uma menina na minha sala, Camila, chama Biro não? Eu chamo como Gabriel chamava ele a vida toda, desculpa aí. Ah, é outro nível, é como? Jefferson, desculpa. Então, tem uma menina na minha sala, Camila. Você dá N lápis para ela, ela destroça o lápis no dente. Só que ela não está percebendo, eu já observei. A gente está aqui ou dando aula, ou todo mundo fazendo a tarefa, ela está conversando com uma amiga e ela está destroçando o lápis na boca. Isso é um sintoma de que alguma coisa emocional não está dando certo. Rói a unha até sair sangue. Nem sempre significa que está passando um problema emocional. Às vezes é só um mau hábito, acostumou e não consegue mais parar. Vocês estão comigo? Eu estou falando que o conjunto das coisas todas juntas pode sinalizar alguma coisa. Tudo bem? Mas o rendimento cai logo. Falta de apetite ou o oposto. Ou a criança não quer comer nada, ou então ela precisa saciar aquela emoção. Comida é emocional. Comida é cabeça. Entende? Então tem gente que, quando você está sob pressão, cada um de nós reage de um jeito. Tem gente que perde o apetite e perde o sono. Tem gente que come demais para saciar aquela falta que ela tem. Porque aquela emoção gostosa de estar comendo uma coisa que ela quer, faz ela esquecer que ela é uma pessoa sofrida. Gente, a cabeça do ser humano é um mundo. Existe tanto tipo de escape que o ser humano inventa para minimizar as suas dores, que você não faz ideia. É assim, uma viagem. Entendeu? Falta de apetite ou o oposto, má qualidade do sono, aí tem pesadelo, não dorme bem, acorda gritando o tempo todo, volta a fazer xixi na cama. Menino já de 12 anos, faz quantos anos que esse menino parou de fazer xixi? Voltou a fazer xixi na cama. Por quê? Vocês estão comigo?
má qualidade do sono, pesadelo, insônia, não consegue dormir, agressividade gratuita. E é só o que a gente tem lá no projeto. Você não faz nada com o guri, trata o guri bem e o guri é bravo e contudo ele quer quebrar. Tem uma coisa acontecendo com esse menino. No mínimo dos mínimos, é só a agressividade que ele vê dentro de casa. Então, obviamente, ele está reproduzindo um comportamento que ele recebe todo dia. Não tem um pingo de respeito, ninguém tem limite, a mãe dá no pai, o pai dá na mãe, e é sangue para todo lado, aí o menino só pode ser um menino agressivo. Entende? Erotização precoce. Pronto. A gente vai ver no próximo slide daqui a pouco, que no segundo estágio do abuso, algumas coisas começam a desenvolver nesse ser humano, que agora já está virando um adolescente, um jovem, e inclusive leva até para a vida adulta, se não houver uma interrupção, que é o novo nascimento e a palavra. Porque quando o novo nascimento entra, ele quebra a continuidade de um ciclo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, deixa eu tentar ir por etapas. Você está comigo? A gente está aprendendo. Eu não sou pregadora, eu sou mestre. Eventualmente eu prego, mas geralmente eu ensino. Tá bom? E eu acredito que a gente precisa ensinar. Tá bom? Essa erotização precoce é o seguinte. Existem várias vertentes de quando a criança é mexida, quando o adolescente é mexido. Existem várias repercussões, vamos dizer assim, que aquilo ali causa. A gente vai ver no próximo slide algumas delas, mas ou a criança e o jovem adolescente, ele vai ficar com abuso de relacionamento sexual ao ponto de pensar que nunca mais vai casar, ou ele vai entrar no homossexualismo, ou ele vai ficar erotizado, porque quando a criança foi mexida, ela descobriu, então é uma luta entre a raiva, a tristeza, a chateação por aquilo e uma sensação que eu descobri que eu não sabia. Então quer dizer que se mexer ali, sente isso? Então se eu deixar alguém pegar aqui, eu sinto isso? É uma confusão na mente dele. Não é na maioria, depende da abordagem do abusador. Se for um abusador cuidadoso, cauteloso, que elogia, que bota a autoestima lá em cima, e enquanto faz isso, mexe na criança, ela vai ficar erotizada. O que acontece? Todo amiguinho que ela pegar no banheiro, ela vai reproduzir. Ela vai começar a aprender sobre masturbação, porque alguém mexeu no corpo dela, ela descobriu uma coisa que não era a hora dela descobrir. Não era tempo, ela é precoce, aquilo foi antecipado, ela queimou etapas, ela foi roubada. Essa criança foi roubada. O corpo que Deus criou e todas as sensações do corpo, elas foram criadas por Deus. Não tem Satanás, amado, no sexo não. O diabo não tem nada a ver com o orgasmo não, isso é de Deus, para um tempo certo e uma hora adequada. Você entende? Na hora adequada, meu filho, fica à vontade, Deus é contigo. Enquanto você aguentar, fica de boa, está na paz. Enquanto não é tempo, desculpa, a gente está conversando. Tem nenhuma criança aqui. Pelo menos o que tinha de criança, eu pedi para sair, porque a gente tem que ser cuidadoso. Porque eu não quero antecipar uma coisa que a cabecinha não tem estrutura para receber. Você entende? É interessante essa questão da etapa da mente para poder assimilar determinadas coisas. Bebel, ela faz aniversário no meio do ano. Toda criança que faz aniversário no meio do ano, ela tem um probleminha na escola porque ela não acompanha a idade. Ou ela atrasa um pouco para poder entrar, ou ela entra muito cedo e ela vai sentir dificuldade mais na frente. Por fim, eu tive que atrasar a Bebel para ela acompanhar a turma na idade dela, porque a pedagoga me disse que para a mente dela, ela não conseguiria receber coisa A, B ou C, porque ainda era muito nova. Eu disse, mas é só você ensinar. Ela disse, não, senhora, a senhora não está entendendo. É porque ela vai ter muita dificuldade, porque a mente dela não desenvolveu ainda para assimilar esse tipo de números, esse tipo de matemática. Eu disse, não é só ensinar, não. Na minha cabeça de mestre, eu entendi o seguinte, tudo que eu ensinar, você aprende, meu filho. Mas não é assim. No desenvolvimento de uma criança. Isso significa que tem etapas em que ela pode ser exposta a determinado conhecimento. E ela vai saber lidar bem com aquilo. Por que a gente vai ter, infelizmente, uma geração toda nervosa, ansiosa, deprimida, angustiada, porque eles foram expostos a sofrimento que nem adulto suporta.
Você precisa ver, amado, o que acontece ali fora. Fora desse lugar de paz aqui. Tem outras coisas, o mundo está funcionando lá fora. Entendeu? Então eles são expostos a nível de sofrimento, de você passar fome, de alguém bater em você, você ficar todo inchado, de você entrar dentro de casa com reclamação o tempo todo e sair com reclamação o tempo todo, e o povo dando peteleco na sua cabeça o tempo todo. E isso é mínimo. Então essa pessoa exposta a sofrimento muito tempo, ela não vai estar normal na sua fase adulta. Tudo bem? Vocês estão comigo? Erotização precoce, ela fica erotizada. Ela fica uma criança que quer mexer com as outras, ela quer passar a sensação que ela teve para as outras. E aí, às vezes, a gente trata esse menino, essa menina como bicho safado. É que menina safada, essa menininha. Vá olhar o histórico da menininha. Alguém deve ter passado isso para ela, porque crianças nascem limpas. Na verdade, quando Jesus disse que a criança é a verdadeira cidadã no céu, é porque o novo nascimento só é necessário para uma criança quando ela chega na idade da razão. Enquanto não, ela é a verdadeira cidadã do céu. Depois de um tempo, ela vai perdendo a cidadania, até que ela morre espiritualmente. Quando ela morre espiritualmente, ela precisa nascer. Se o novo nascimento chegar para ela, quanto antes melhor, pronto, ela vai viver uma vida bem limpa, sem muitos problemas. Vocês estão comigo? Pode passar. Esse é o primeiro estágio. Sinais do abuso, no segundo estágio, a criança foi abusada, o jovem foi abusado com 11, com 12, aí passaram-se 5 anos, 10 anos, e aí começa então a se desenvolver, ou às vezes bem mais cedo, depressão e ou ansiedade. O mundo está morrendo com depressão. É o mal do século. E a gente precisa ser mais esclarecido sobre isso, porque o problema é que o povo acha que quem tem depressão é porque está em pecado. Que o deprimido, ele é um pecador. Gente, isso é muito delicado. Eu não vou nem entrar aqui, porque eu vou ficar estressada. Não vou nem entrar nesse assunto, para eu não ficar brava. Você tratar um deprimido, um crente, um irmão crente, que está em depressão, deve estar provendo algum problema com ele. Ei, isso é uma doença. Pastor Bud era diabético, não tinha nenhum problema com ele. Mas ele carregou uma doença até os seus últimos dias. Aí ele estava em pecado porque ele tinha diabetes. Ele contraiu a diabetes porque ele desorientou a orientação. Que inclusive ele falou isso várias vezes em público. Eu não estou dizendo nada que ele já não disse. Você está entendendo? Graças a Deus o pastor Bud era muito consciente e ele educou a gente na consciência que ele recebeu e nos exortou com a exortação que ele recebeu de Deus. Desobediência, no caso dele, causou isso. E ele segurou em fé, amado, muitos anos. Pastor Bud era um homem de fé, um homem maravilhoso de fé. Eu quero que você entenda que a depressão é, infelizmente, uma doença. O cérebro também adoece. A alma também adoece. Isso não quer dizer que não tem demônio ali, ou com certeza. Isso não quer dizer que tem debilidades da pessoa, com certeza. Mas a gente fala em outro momento, ou tem outras pessoas para falar, tá bom? Próximo ponto, aversão a relacionamentos com pessoas do mesmo sexo do agressor ou agressora. Vamos supor, eu tenho um caso de um amigo que eu tive, quando eu estava na escola ainda. Esse rapaz, inclusive, que levou ele para o Senhor fui eu, graças a Deus nasceu de novo, inteligente, maravilhoso. E quando ele nasceu de novo, a gente começou a conversar e ele começou a confiar em mim. E ele começou a se abrir. E ele me explicou que quando ele era criança, a mãe dele precisava trabalhar no meio expediente e ela chamava o vizinho, a vizinha, que era uma moça, uma jovem, para poder ficar com ele. Era filha da dona da casa, que era de muita confiança. Vamos supor que ele tinha 8 anos e a menina tinha 17, 18. E ela vinha ficar com ele toda tarde. E essa mulher mexeu com esse menino. Um dia, ele estava com a pintinha ardendo. Podemos conversar tranquilamente? E aí ela pensou que ele estava com fimose, que estava com algum problema. Quando ela foi olhar, estava toda vermelha. E ele nunca disse nada. E toda vez que ela ia trabalhar, lá vinha a moça ficar com ele de novo. E aí ele já começou a ficar angustiado e começou a chorar toda vez que a moça vinha.
Tem pais que são atentos, mas tem outros que são desatentos aos sinais que estão na cara deles. O que aconteceu? Depois de um tempo a moça se mudou e isso parou, só aconteceu esse período com essa pessoa, mas o rapaz ficou um rapaz bonito, inteligente, com 14 anos se apaixonou pela a primeira mulher que ele se apaixonou. Quando ele foi conversar com ela, a menina foi favorável a ele, que ele começou a pegar na mão da menina, que ele pensou que ele ia ter qualquer contato físico com uma mulher, ele se reportou, isso chama gatilho. O gatilho reportou ele à mulher que mexeu com ele. E ele, mesmo gostando da moça, ele não conseguia ter qualquer afeto físico com a moça, de abraçar, porque ele pensava na mulher que mexeu com ele. Então, na cabeça dele, toda mulher era a agressora. Toda mulher vai fazer isso comigo. Toda mulher vai me machucar. Então, ele gostava da menina, mas não conseguia relacionar-se por causa do trauma, que é a próxima coisa que a gente vai ouvir. Por causa disso, ele então pendeu para o outro tipo de sexo, o mesmo sexo. Porque ele não conseguia se ver como uma mulher, porque mulher foi sinônimo de agressão. Mulher foi sinônimo de dor, de desrespeito, de violação, de me machucar, de me transpassar. E ele não conseguiu. Ele era ímpio, a justiça ainda não tinha chegado para ele. Depois de nascido de novo, amado, tudo muda, fica tranquilo, porque o novo nascimento é poderoso. Com a entrada da palavra para restaurar qualquer situação. Meu filho, não tem nada que a palavra não possa resolver. Não tem histórico podre que a palavra não possa limpar. Fica tranquilo. Agora é a palavra recebida de verdade, com mansidão. Amém? Medo e ou nojo do sexo. Passou, já está uma moça, já está um rapaz, vai casar, mas quando pensa que vai ter relação, se reporta o que aconteceu. O ato sexual para ele é sujo, é nojento. Por quê? Porque toda a informação e experiência que ele teve com o contato sexual foi aquilo. Precisa haver uma lavagem nessa cabeça, que é a lavagem de água da palavra. Porque se ele foi marcado com uma experiência negativa, ele precisa ter uma positiva em Deus para saber que é diferente. E isso é só depois do casamento. Estão comigo? Não adianta uma pessoa, para sarar as suas feridas sexuais, ficar tentando ter sexo fora do casamento com uma pessoa joia, que é para ver se limpa o histórico. Não funciona. Não adianta uma pessoa que tem tendências homossexuais procurar se casar à força, que é para ver se resolve o meu problema. Não é assim que funciona. Você entende? Todo passo na nossa vida tem que ser feito com consciência e apto para entrar atravessar aquela porta. Gente, a gente não tem preparo para lidar com o homossexualismo. A gente não tem preparo para lidar com esse tipo de coisa. E a igreja precisa se preparar. Parece que o pessoal tem uma lepra. Parece que o pessoal tem uma doença. Ei, é uma pessoa igual a você. Talvez super inteligente, super sensível, cheio de percepções espirituais. Cuidado. Muitos dos homossexuais, ou eles foram abusados, ou eles têm uma relação difícil com os pais. O menino que nunca foi honrado pelo pai, que sempre recebeu muita reclamação do pai e nunca conseguiu restabelecer um vínculo de homem para homem, ele vai buscar isso inconscientemente em outros homens. Ele não está querendo um namorado, ele está querendo um pai. Finalmente eu achei um homem que agora me entende. Isso aí é um problema que ele teve com o pai. Uma menina que a mãe era rival, que é um problema, e aquela luta, e aquela angústia, nunca se dão bem, não há uma ponte entre elas, ela vai procurar uma mãe. É muito doido, eu sei. Mas é porque tem um leque de coisas dentro da cabeça humana e a gente ignora demais a alma. Nosso problema de nós verbianos é que a gente ignora demais a alma. E acha que tudo vai ser resolvido por instantaneidade. Não funciona assim. Conheça bem o inimigo para você lidar com ele. Conheça bem aquilo que Deus te deu para você lidar com ela. Sua alma não é um problema. O problema é a não restauração que ela tem e a bichinha precisa ser tratada. Não jogue ela fora. Cuide dela. Estão comigo? Onde estou? Minhas coisas sumiram. Rompantes de raiva.
rompantes de raiva. Fica estressado e briga com todo mundo, tem rompantes de raiva. Na verdade, ele tem uma raiva contida, ela tem uma raiva contida daquele agressor. A vontade dele era socar aquela pessoa. Como ele não pôde, ele quer socar todo mundo. Mágoa, insegurança, trauma, com certeza. Dependência emocional, que é o que a gente vai falar mais na frente. Tudo isso é gerado no segundo estágio do abuso. E desconfiança nos relacionamentos, inclusive para com o próprio Deus. Ele não consegue mais ser leal nas amizades, ele acha que todo mundo uma hora vai passar uma rasteira nele ou nela. Ele não consegue abrir o coração para alguém, ele não consegue ter muita confiança nas pessoas. Olha, é um estrago. Um abuso é um estrago. E Satanás sabe disso. Então, se ele mexer com uma pessoa na infância ou no começo da adolescência, ele tem um adulto trabalhoso a vida toda. A menos que a palavra chegue. Vocês estão comigo? Mas quando a palavra chega, esse é o problema de Satanás. Porque ele passou anos construindo uma coisa que a palavra vai e desmancha de repente. Ou vai desmanchando gradativamente. A Bíblia diz, amado, que a unção ela despedaça, ela esfacela o jugo. Ela esfacela. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Tudo bem? Ok. Sobre o abuso, daqui a pouco a gente vai para o próximo, que eu tentei ser bem cuidadosa. Mas eu quero que você saiba que você não fez nada de errado para que isso acontecesse. Você não é a causadora ou o causador, você é a vítima. Você não tem que ter vergonha do que aconteceu. Quem tem que ter vergonha é aquele medonho ou aquela medonha que fez isso com você. Você não. Fica em paz. Estuda sobre o assunto, conhece sobre o assunto, vê o que é que Deus pensa de você dentro daquilo. Você foi uma vítima, isso não maculou você, isso não precisa mudar a pessoa que você é, nem o seu caráter, nem o seu coração, de jeito nenhum. Pelo contrário, sabe o que você tem que fazer das desventuras da vida? Tornar elas ferramenta. Pronto, elas têm que virar na sua mão, na minha mão, ferramenta. Foi ruim enquanto passou, mas agora que passou a gente vai usar para ajudar outros. O próprio Paulo disse que ele era consolado. Ele consolava com a consolação que ele mesmo recebeu de Deus. O que Deus te ensina, ajude outros. Amados, dá para passar e sair lá fora. Dá para passar pelo túnel e sair fora. Ninguém precisa morrer no meio do caminho, não. Amém? Você agora pode ser um ajudador das crianças, jovens e adolescentes, adultos, que passaram por um abuso e não conseguem lidar com aquilo. Tudo bem? Ok. Próximo ponto. Trauma. Uma coisa, na verdade, vai puxar a outra aí nesses temas. Quando a pessoa é abusada, muito certeiramente, ela vai ficar com um trauma. O que é um trauma? Passa a próxima foto, por favor, ou a próximo slide. Desagradável experiência emocional de tal intensidade que deixa uma marca duradoura na mente do indivíduo. Um trauma é uma experiência tão desagradável emocionalmente e de tamanha intensidade que deixa uma marca na mente do indivíduo. Inclusive, os cientistas estudaram o cérebro de pessoas que não têm um histórico negativo em nada, sempre felizes, sempre supridas, com pessoas que passaram coisas terríveis. Há uma alteração física no cérebro. Nas tomografias, você vê. Há diferenças, altera o cérebro. O cérebro é um órgão real. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente não sabe o poder que tem esse cérebro, esse negócio, mas tem uns hormônios, umas coisas que é delicado. Quando eu estava grávida, antes de eu ser mãe, eu achava que isso era uma besteira. Está vendo que isso é uma besteira? Essa mulher, isso é uma besteira. Eu não vou ser uma grávida velha dessa, isso é uma besteira. Mas quando você engravida, parece que é maior do que você. E aí você se pega chorando com qualquer coisa e diz, mas isso é uma besteira. Está vendo que eu não sou uma mulher dessa? Mas dentro da gravidez você tem que entender seus estágios, suas etapas. Porque se você não se entender, ninguém vai lhe entender, não. Os hormônios, eles mandam informações para a sua alma e você tem que tomar a rédea das coisas. É necessário fazer coisas naturais, com medicação, se for o caso, e também manter a rédea das coisas espiritualmente. Porque além de um ser humano, você é filho de Deus. E há recursos espirituais que você conhece e você domina. É só utilizar.
Se a gente se entrega e chuta o pau da barraca, seus hormônios e suas emoções vão tomar conta de você. E aí a gente vai ser agora tudo que os hormônios disser. Não, eu estou aqui viciado em pornografia porque os hormônios, né? Sabe como é? Tudo bem? Os psiquiatras acreditam que as experiências traumáticas ocorridas na infância levam, às vezes, a manifestações de sintomas neuróticos posteriores. Experiências emocionais ocorrem na infância de qualquer pessoa e, certamente, produzem efeitos na personalidade adulta. Pode passar o próximo. O estudo desses traumas ocorridos na infância desempenha um importante papel no tratamento psíquico que se dispensa às pessoas emocionalmente doentes. É confirmado que uma pessoa que sofre traumas na infância, ele vai ser alterado futuramente, a menos que a palavra entre. Eu acho que falta para nós espelhos, que inclusive o conhecimento é um desses espelhos, que mostre para a gente o que há na nossa personalidade, na nossa alma, nas nossas emoções, que são fruto e reflexo de algo que aconteceu na nossa vida. Às vezes você teve uma vida pacífica, papai e mamãe dentro de casa, tudo certo, nunca passou fome, nunca foi espancado, nunca sofreu bullying, está tudo certo, você é limpinho, que bênção. E aí você às vezes é uma pessoa difícil, então você precisa tratar isso aí, porque isso é carne. Né? Não tem nada que justifique isso. Isso aí tem que tratar e lidar com a sua personalidade, se ela é uma personalidade que está lhe causando dano e dano aos outros. Se ela não é uma personalidade alinhada com a palavra, a gente tem domínio próprio para isso mesmo, fruto do Espírito para isso mesmo. Mas há uma coisa ou outra que às vezes você não percebe, mas é reflexo de algo, pode ser reflexo de algo que você sofreu anteriormente. E ninguém melhor para ver essas coisas do que a gente mesmo. Entende? Tem como a gente perceber. O Espírito, amado, ele traz clareza e te explica por que você é assim hoje. Deixa eu te explicar um. Eu preciso de uma caneta. Por favor, alguém tem? Tira a tampa, por favor. Ok. Eu vou te explicar um trauma. Eu observei, faz tempo, faz anos que eu observei isso. Eu era solteira ainda. Quando eu colocava alguma coisa no liquidificador, ou quando eu ligava o ventilador, qualquer eletrodoméstico que fique funcionando muito tempo, e eu deixo aquilo muito tempo, eu começo a ficar nervosa. A televisão ligada há muito tempo. Quando às vezes eu ouvia que Janaíde tinha botado uma coisa no liquidificador e ficava o liquidificador, e eu dizia, Janaíde, já está bom, desliga, vai queimar o liquidificador. Eu comecei a perceber que tudo aquilo que parecia estar esgotando, extraindo o último sangue dos eletrodomésticos, me deixava agoniada. Na verdade, não tinha nada a ver com o eletrodoméstico. É porque eu fui tirada até o último sangue. Eu fui esticada ali na medida. Eu era aquele ventilador que já não podia mais rodar a hélice, mas também eu não podia parar. Porque eu ajudei a criar meus irmãos, com uma mãe separada de um marido que não mandava dinheiro, sofrendo na mão de vários namorados, uma situação financeira horrível, em que a gente passava necessidade, eu era mais velha e trouxe tudo em cima de mim. Então, aquele ventilador que parece que vai queimar, era eu. Vocês estão comigo? Até hoje, quando o Gabriel bota umas vitaminas de manhã, e é umas vitaminas assim, grossas, que eu sei que está forçando a hélice, aí eu já penso, olha, ele está forçando. Ai, meu Deus, desliga esse liquidificador, Gabriel, que está forçando, vai queimar. Mas, na verdade, quem queimou fui eu. Você entende? Janaína, como é que tu fez essa associação, assim? É porque eu vi que isso me deixava tão nervosa, que eu disse, não, tem um negócio aqui, o que está acontecendo? Ninguém sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Amado, ninguém tem que saber sobre você, mas você precisa se entender a si mesmo. E Deus é poderoso para esclarecer você sobre você, porque a finalidade é deixar você uma pessoa melhor. Deus não gosta de crente Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. A Janaína é meu jeito, eu nasci assim, não tem mais o que fazer. Tenho o que fazer.
Na verdade, Deus quer que a gente morra muitíssimo melhor do que o período de vida que a gente teve na terra. É de degrau em degrau e de glória em glória. Se eu e você nos acomodamos a uma personalidade difícil, a um defeito que todo mundo fala, rapaz, você tem isso, menina, tu tem isso, menina, tu tem isso. Tuas amigas falam, teus pais falam, será possível que está todo mundo errado e você certo? Tem um negócio aí, ué. Aí vai trabalhar num canto, seus líderes dizem, aí arranja um emprego, seu patrão diz, não, meu filho, aí não tem como, é melhor corrigir esse negócio. O nosso alvo é ser pessoas melhores. Vocês estão comigo? Então o trauma, ele existe, ele é real e às vezes a gente não sabe. Não quer dizer que todo ser humano tem um trauma, esqueça isso, tá bom? Como é que eu sei que eu tenho um trauma? Quando há reações involuntárias e imediatas a gatilhos acionados, produzindo estresse, angústia, desespero, ira, ansiedade, fuga e outros. Como assim, Janaína? Gatilho. Como é que eu sei que eu tenho um trauma? Quando eu tenho reações involuntárias. Uma coisa involuntária, assim, você pisca, mas você não está percebendo que está piscando. Vou piscar agora. Não, você pisca, nem sabe que está piscando. Isso é involuntário. Você entende? E outra coisa, imediata. Não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10 minutos, eu vou começar a ter essa reação. Não, é imediato. Quando você vê, vixe, já é uma reação involuntária e imediata a um gatilho. O que é um gatilho? Quando você pega uma arma, que ninguém pega, graças a Deus, não pegue. Você não tem idade nem habilidade para isso. A gente viu as desgraças que têm acontecido por aí, não é? Então, um gatilho, quando ele é disparado, uma vez disparado, a bala é liberada, ela não tem como voltar atrás. Uma coisa é enquanto ela ainda está aqui, depois que o gatilho é acionado, ela sai, ela não volta mais. Então, não dispara o gatilho. Quer dizer, gatilho é uma coisa que acontece imediatamente. Gatilho é um link que a nossa mente, consciente ou inconsciente, faz com algo que aconteceu de muito traumático no nosso passado, quando algo está acontecendo agora. Esse gatilho ele pode ser acionado com uma palavra, com uma coisa que eu vi, com uma coisa que eu ouvi, com uma coisa que eu senti e até com uma coisa que eu comi. Como assim? Eu não sei se vocês assistiram esse filme, porque não é na geração de vocês. Eu acho que o nome do filme é Dormindo com o Inimigo. Eu acho que é. Com Julia Roberts. Ou é alguma coisa do inimigo. Eu sei que ela era casada e sofria muito com o marido dela era muito ruim. E ela fugiu, foi para uma cidadezinha bem distante para poder ver se fugia desse homem. E ele era perfeccionista. E ele mandava ela colocar as toalhas alinhadas, umas do lado da outra. Ele tinha um toque, né? Ele tinha um transtorno, as coisas, e aquilo era horrível para ela, além de agressivo e etc. Quando ela chegou na casa dela, ela fazia as coisas como ela queria, quando ela fugiu. Se eu não me engano, porque faz tempo que eu assisti, esse cara foi atrás dela, e ele entrou na casa dela sem ela perceber, e ela descobriu que ele estava lá dentro, porque quando ela olhou para as duas toalhas no banheiro, elas estavam perfeitamente alinhadas. Quando ela viu aquilo, o gatilho, tchum! Realmente era o cara, mas poderia ter sido uma faxineira que entrou e era perfeccionista e alinhou mas ela não ia pensar na faxineira, ela ia pensar no cara, gatilho. Você entende? Passou um trauma, sofreu um bullying, uma namorada deixou, encontrou o seu namorado com outra, os pais se separaram, você viu seu pai virando a mão na cara da sua mãe, você chegou e sua mãe estava com seu namorado na cama. Sei lá qual é o tipo sei lá qual é a coisa que a gente passa na vida. Você entende? E aí acontece uma situação, às vezes você vê um filme e o filme te reporta aquilo e o gatilho é acionado. Quando o gatilho é acionado, você tem uma reação involuntária e imediata. Estão comigo? Por exemplo, eu tive várias situações difíceis com minha mãe. Não foi fácil conviver com elas em alguns momentos. A bichinha. Graças a Deus nasceu de novo, está tudo bem, foi para o Senhor, está em paz, graças a Deus. Ela lá e eu aqui. Vamos nos encontrar naquele dia e aí, tal como Ele é, seremos nós. Né? E aí, perdi o que? Sim, isso mesmo. Ela dizia que eu era princesa do pau oco.
porque eu não sei se eu estava sendo treinada para ser esposa de pastor, eu não sei. Eu sei que eu queria ajeitar as coisas direitinho, a gente era muito pobre, morava numa favela, numa boca de fumo, e ela achava aquilo uma frescura. E ela dizia que eu era santinha do pau, santinha não, princesa do pau oco. E dizia várias outras coisas. Quando eu casei com o João, que não tem nada a ver com a história, nem sabe dessas coisas, nem se parece com minha mãe. Houve uma situação que eu estava arrumando alguma coisa, no começo do casamento, acho que eu tinha 1 ano, 2 de casada. E aí disse assim, Jane, precisa disso tudo mesmo, parecendo uma coisa de princesa, tchum, gatilho na mesma hora. Eu disse, eu não sou princesa do pau oco, não. Eu disse... E eu disse alguma coisa, eu nem sei o que é princesa do pau oco. Aí foi que na hora que o Espírito me disse, ei, não é tua mãe. Ei, alô, não é tua mãe. É o teu inocente, você é um inocente. Não é? Um inocente que não sabe nada da tua história com tua mãe, não tem nada a ver. Ele falou uma coisa e o teu inconsciente, que é machucado, trouxe o gatilho. Não é verdade? E às vezes a gente se pega respondendo para com uma pessoa, não é nem pelo fato isolado do que ela fez, mas porque você resgatou aquilo de outros lugares. A gente precisa deixar enterrado o que deve ficar enterrado, porque defunto não pode virar o Walking Dead. O que significa o Walking Dead? É o morto-vivo? É, isso mesmo, morto-vivo, zumbi. Porque a gente quer que as coisas mortas, que já estão fedendo podre há 10 anos, um defunto de 10 anos, nem fede mais, porque é só o pó já, eu não sei, os ossos não sei. Mas a gente quer ficar, os Walking Deads, por aí. Os mortos-vivos, os zumbis das coisas que passaram. Não é à toa que a Bíblia diz, deixando para trás o que ficou para trás, eu corro para o alvo. Amado, quem falou isso foi o cara. Nada mais, nada menos do que Paulo, o grande. Entendeu? Paulo. Aí era um Paulo que foi perseguidor da igreja, assassino. A Bíblia não diz que o pessoal procurou ele, pediu para ele perseguir os cristãos. Diz que ele procurou o pessoal e pediu cartas. Ei, eu quero, viu, perseguir os cristãos. Me dê aí umas cartinhas para eu poder... O bicho era nojento, o bicho era destemido, o bicho era o pistoleiro da nação. Quando ele nasceu de novo, ninguém acreditava em Paulo. Amados, o cara que foi orar para Paulo poder voltar a enxergar, disse, Senhor, mas dizem muita coisa desse homem que persegue a igreja. Deus teve que convencer ele para ir lá orar, porque ele nem queria. Aí esse cara, que deve ter sofrido muita rejeição nas igrejas, que foi preciso que Barnabé apresentasse ele aos apóstolos e confirmasse, não, ó, o cara nasceu de novo mesmo, eu atesto, está tudo bem. Nem andava com os discípulos, passou pouco tempo com ele, mas teve que desenvolver seu ministério paralelo. Esse cara sofreu muito. Quando ele diz assim, eu deixo as coisas que para trás fico e prossigo para o alvo, ele estava falando a receita do sucesso dele. Ele estava falando o que ele fazia para poder sobreviver a tudo aquilo e não deixar o ministério dele mirrar por causa das pessoas. Sabe que às vezes o problema dos crentes não é o mundo, é as pessoas da igreja. Porque se você mata o seu próprio soldado, o que fica? Vocês estão comigo? E se a gente tem gente ferida, dolorida ou trabalhosa dentro da igreja, a igreja não é o lugar, minha gente, não é o hospital. Agora, se você não é um bom enfermeiro, não é um bom médico, não se acha apto para trabalhar, saia do meio e bota outra pessoa para fazer. Vocês estão comigo? Porque dores e problemas todo mundo tem, amado. Perfeito, só Jesus. Naquele dia, aí a gente vai... Mas por enquanto, amado, a peleja é essa mesmo. É isso aqui mesmo, entendeu? Cada um na sua como chama? Raia. Ainda bem que as pessoas informadas. Cada um na sua raia, entendeu? Aqui não é quem chega primeiro, é quem chega. Corra a sua, eu estou correndo a minha, a gente está tudo de boa. Amém? Mas esses gatilhos acionados, eu coloquei ali que ele dá estresse. A pessoa começa a ficar estressada, angústia, desespero, às vezes tem acesso de ira, e a pessoa não tinha nada a ver com aquilo, era um problema que você tinha no passado, que você se lembrou. Ansiedade, fuga. Tem gente que não gosta de lidar com situações sérias, em que você tem que sentar e conversar como um adulto sério, olhando no olho. Talvez passou situações em que ela ficou traumatizada com aquilo. Aí as pessoas gostam de uma fuga. Quantas desculpas são inventadas para fugir daquele momento? É um momento estressante, entendeu?
O trauma, ele precisa ser tratado com a palavra. A gente vai já entrar no último slide, que é o último assunto, porque eu quero ver se a gente consegue abrir para as perguntas. Tá certo? Por isso que eu estou voando aqui em cima rapidamente das coisas. Mas eu não posso deixar de abrir no versículo óbvio de Romanos 12. Esses meninos são engraçados. É bom contratar eles, porque toda pregação sua fica com ibope, né, com eles. Tá certo. Romanos 12, versículo 2. A gente vai ler do 1, né, para a gente fazer o serviço completo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso quê? É o corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, corpo, racional, então ele está falando do corpo e da mente. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante ele ligar uma coisa com a outra. Significa que quando a mente está alinhada, o corpo fica. Quando o corpo está alinhado, ele puxa a mente. Os dois têm uma comunicação direta. E o espírito fica aqui por trás, vendo quem ele pode influenciar. Mas a alma e o corpo têm uma ligação direta. Vocês estão comigo? Aí na continuidade ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme, quer dizer, não entre na forma. Quando você faz bolo, você sabe que tem forma de coração, forma de estrelinha, forma de flor, todo tipo de forma. A massa que você botar lá e cozinhar, tem que cozinhar. Quando eu bato o bolo, se você faz um bolo ralo, ele não presta. Se você faz um bolo muito grosso, ele não presta. Ele tem aquela consistência assim. Eu não sei explicar. Você sobe assim a colher, ele tem que cair lentamente, assim, grosseiramente, assim. Não sei explicar. Aí eu tenho uma forma redonda com um buraco no meio, tenho forma quadrada. Eu não tenho muitas formas. Mas se eu pegar a massa, né, untei a forma, aí eu pego a massa e despejo. Ela se espalha todinha na forma, ocupa todos os espaços da forma. Aí eu posso dizer, pronto, informei essa massa. Agora eu vou tirar para ver se deu certo. Aí eu vou, viro e desinformo a massa. A massa vai espalhar todinha porque ela não está pronta. Quando eu e você nascemos de novo, a gente é esse bolo nessa massa, assim, ó. Aí a gente é colocado numa forma. Aí ocupa todos os espaços da forma. Só que você não está cozido ainda. Não dá para desinformar ainda, para ser digerido. É só uma massa. 30 minutos é o mínimo que um bolo passa no forno. Se o forno for ruim, tem que passar 40, o meu passa 1 hora. Só a graça. Porque o prédio, o gás é distribuído para todo mundo, acho que chega bem pouquinho gás da gente lá. Quando todo mundo está cozinhando de uma vez, o gás minimiza. Mas, quanto tempo de forno cada um de nós precisa, às vezes? Entende? Qual é a finalidade que Deus tem com você? Quando Ele te desinformar. Qual é o formato? Ele vai usar você para quê? Qual é o seu amanhã? Amado, bolo cru não presta. E eu ainda vou mais longe. Eu não como bolo branco. Para mim tem que ser dourado. Todo douradinho para eu saber. Aqui, Bia sabe, é quase queimando. Eu gosto de sentir a crocância da casca. Você entende? Existe um tempo para cada um de nós. Então, quando ele diz, não entre na forma do mundo. Ele está dizendo o seguinte, você é uma massa, se ponha na forma de Deus. Agora, quando você botar, não é um estalar de dedo. Você não vai ser restaurado desse trauma, dessa dor, dessa angústia, de hoje para amanhã, com 1 semana, não. Não é uma imposição de mãos poderosas na sua cabeça que vai restaurar você de repente. Ainda é massa, ainda vai para o forno. Tem que ter o tempo de forno, o tempo de cozimento, o tempo de quê? De receber palavra, deixar a palavra lavar você, de confissão, de encarar o nosso problema cara a cara. Rapaz, realmente eu sofri isso, eu preciso perdoar essa pessoa, porque eu estou carregando essa pessoa dentro de mim e não dá certo. Tudo isso está no forno, é o processo do forno.
As pessoas, acontece que as pessoas nascem de novo, aí vem cheia de creca, aí faz o rema 2 anos e acha que já deveria ter sido tudo resolvido. Amado, quantas vezes a gente vem para a sala de aula e está tirando um cochilo aqui nos 2 anos de rema? Ou você vem olhar seu paquera? Ou você vem para poder ver se essa pregadora aí, essa professora está boa mesmo? Qual é o aproveitamento de 100% que você tem dentro de uma sala de aula? Se você tem 100% de aproveitamento de 2 anos de rema, parabéns para você. Eu gostaria que os meus alunos da minha época tivessem. Mas às vezes a gente perde muita coisa. Não põe a culpa no sistema, não. Amado, se eu fosse botar a culpa no sistema, eu estava frito, o caixãozinho já tinha sido encomendado. Eu tenho que pensar em mim. Tem uma oraçãozinha na igreja católica que diz: minha culpa, minha tão única culpa. Bata no seu peito e diga: fui eu. Sou eu que preciso resolver isso. Eu preciso acordar para isso. Eu tenho isso feio. Isso aqui não está resolvido. Isso aqui está amarrado. Sou eu. Mas ninguém acerta comigo. Mas você tem a obrigação de acertar com você e com Deus. Porque o Deus que vem em secreto te recompensará. Jair, mas ninguém sabe o tipo de relacionamento que eu tenho com meus pais. É muito difícil. Irmãos, Deus que vem em secreto te recompensará. Minha mãe me mandava para palavrões. Para palavrões. Você imagina um nível de desrespeito. Você entende? Eu tive que botar muita força para não reproduzir o que eu recebi. Porque não diz que é assim, né? Cada um dá o que recebeu. Mas é possível você dar uma coisa diferente. Porque a Bíblia diz que você pode dar outra face diferente. E isso é nobreza. Isso é engrandecimento. Não é ser abestalhado. Tudo bem? Próximo slide para a gente ir. Dependência emocional. Sou tão você que sinto falta de mim. Olha só. Esses dois aqui de mãozinha dada, tudo tão romântico, mas na verdade é uma algema, uma cadeia, né? Gente, é o seguinte, eu vou passar uma tarefa de casa. Você precisa, obrigatoriamente, entrar no YouTube e procurar Andréia Vargas, dependência emocional. Procure a administração dela, em que ela está com uma roupinha preta e vinho e um óculos, numa sala muito simples, com um negócio, mesmo assim, ela mesma é que passa os slides aqui no Data Show. Gente, olha, é perfeitamente perfeito. Para mim, a pregação dela chegou na hora. É muito importante o que ela fala. Você precisa. A gente não gasta tanto tempo ouvindo outras coisas. Pronto, quando chegar em casa, no máximo amanhã até a hora do culto, bote Andréia Vargas e vá ouvir. Você vai ficar impressionado. Especialmente as meninas. Vamos lá? Dependência, do dicionário. Sujeição, condição de quem é dependente. Da pessoa que não consegue se desligar de um hábito, especialmente de um vício. Subordinação, estado de quem deve obediência a, em quem há submissão, necessidade excessiva de auxílio, ajuda, proteção, ou seja, dependência emocional. Dependência é necessidade, é aquela subordinação, sujeição. Isso aqui parte da carência, esse é o nosso último assunto. Carência, como eu já falei algumas vezes, é uma lacuna que se gerou através daquilo que era lícito ter recebido na infância, adolescência, juventude, e por algum motivo lhe foi negado. Você merecia, eu merecia ter carinho, mas a gente não teve. Aí agora vai procurar em outro canto. Você merecia ter tido um não, você não vai fazer isso porque eu não deixo você fazer porque eu amo você. Não recebeu e agora está sem limite. Porque isso também é amor. São as faces do amor. Amém? Merecia ter tido comida, roupa, mas passou muita necessidade. Aí abriu uma lacuna. Aí às vezes por isso quando ganha qualquer dinheiro vai esbanjar. Por quê? Porque não teve as coisas. Entende? Então a carência é aquela lacuna que se gerou por causa de algo que era seu direito ter recebido e por algum motivo lhe foi negado. Você merecia ter sido criado por um pai. O seu pai, não é o pai dos outros, não, o seu pai. Mas a separação tirou isso de você. E você nem tinha culpa, porque isso era uma coisa entre seus pais. Você entende? Está comigo? Ok, pode passar.
Sinais de dependência emocional. Pronto, são 2 slides que está faltando agora. Isso eu tirei tudo da ministração de Andréa Vargas. Eu só fiquei na parte dos sinais. Um pouco antes do meio da ministração, ela vai começar a comparar o que é um relacionamento saudável e o que é um relacionamento de dependência emocional. A dependência emocional, ela acontece de namorado para namorada, de pai para filho, de mãe para filha, de marido para esposa, de amigo para amiga. Olha, todos os níveis de relacionamento podem ter a dependência emocional. E outra coisa, ela é silenciosa, você não percebe que está dependendo, mas está. Depois de um tempo, as pessoas ao seu redor percebem aquilo, mas você não consegue ver. E é uma cadeia sutil que prende você, por causa daquela necessidade, daquela carência. Vamos lá. Primeiro sinal de dependência emocional, você fica bem quietinho, como se não fosse com você. Tá certo? Para ninguém desconfiar. Ciúmes, qualquer relacionamento, tá bom? Namorado, a amiga, o pai, a filha, a mãe. Ciúmes, exclusivismo, possessividade. Não é aquele ciúme besta, é ciúme. Você tem aquela pessoa como sua. Alguém chegou para fazer amizade com ela, ela invadiu seu terreno. Por que você estava com amizade com aquela pessoa? Tu conversou com ela te procurou no WhatsApp, foi? Ei, alô. Amém? Possessividade, exclusivismo, não pode ter ninguém como primazia, sou eu que tenho que estar lá. Considerar a presença e cuidado contínuo do outro essencial para a vida. Eu preciso a sua presença. Eu preciso do seu cuidado. Sem a sua atenção. O WhatsApp você tem que falar comigo todo dia. Você precisa falar comigo todo dia. E outra coisa, uma vez só é pouco. Você tem que conversar comigo de manhã para dar o bom dia. Aí à tarde, e aí, boa tarde, como é que tá? Aí à noite, e aí, boa noite, já vai dormir, tá tudo bem? É aquela coisa, é uma necessidade. Eu considero que isso é essencial para eu viver. Você entende? Aquela presença e cuidado contínuo. Preferência por passar tempo a sós com o outro e frustração quando não consegue passar. Para mim não é suficiente ter o outro quando está todo mundo conversando. Eu tenho que ter, a maior parte do tempo que eu tiver com ele ou com ela, tem que ser sozinho. Porque a gente é o nosso mundo. No nosso mundo ninguém entra. Só a gente conhece o nosso mundo. Qualquer pessoa que se aproxima de vocês, já se aproxima dizendo, desculpa interromper. As pessoas se sentem uma intrusa. Vocês estão entendendo? Fica calmo, viu? Quando você tiver a maioria desses sinais, pode ser que isso aponte uma dependência emocional. Não é 2, 3, 4, é a maioria. Eu não estou falando de você ter uma namorada, você vem para o culto, está sentado com ela, no meio de todo mundo, quando termina você quer dar uma pitoquinha. Você não faça isso aqui na igreja não, na frente de todo mundo não. Eu entendo que tem esse momento, aí é claro que se chega uma pessoa nessa hora, ela está interrompendo. Mas eu estou falando de uma pessoa que sempre precisa estar sozinho com aquela pessoa, porque todo mundo interfere na nossa conversa, e eu não quero, entendeu? Raiva e depressão quando precisa haver um afastamento. Precisei viajar, sair de férias, perdi o contato porque lá não tem internet, pronto. Era para ser férias, mas eu estou estressado porque eu não consigo falar com essa pessoa. Se você não consegue falar com alguém, está deixando você angustiado, roubando sua paz, entristecendo você, isso é um sinal. Amados, eu viajo, eu tenho 3 filhos. Às vezes eu viajo, sei que João está em casa, às vezes nem entro em contato. Às vezes pergunto uma coisa à Bia, claro. Você está entendendo? Eu tive uma mãe possessiva. Gabriel noivou hoje. Palmas para Gabriel e Suane. Tão lindinho, ai Jesus. Me ajuda. É chegada a minha hora, né? Mas por que eu disse isso? Porque no dia do meu noivado, eu estava lembrando, João foi lá para Fortaleza, ele já tinha falado com minha mãe e meu pai, mas aí nesse dia a gente morava num sobradinho, e meu pai chegou, eles são separados, aí meu pai veio, sentou, aí ele conversando com meu pai, esperando a mãe lá em cima, aí até que João deu um sinal, Jânio, chame sua mãe, porque a gente não tinha comemoração, não tinha jantar, não tinha café da manhã, como a gente não tinha nada disso. Era falar ali na frente dos pais, João pedia a mão, colocar o anelzinho, ele memorava, porque nenhum dos dois era crente, ele memorava sobre a gente e pronto. E tudo isso tinha que ser até
8 horas, porque tinha para o culto dos jovens. Olha só, que noivado tão simples, né? E aí ela demorando, ele disse, Jane, vai lá em cima chamar sua mãe. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela estava se derramando em lágrimas. E não conseguia descer. Porque ela sabia, se ela botar o anel do dedo, eu perdi minha filha. Ela era uma mãe separada de mais de 10 anos sem um marido. Ou seja, havia uma lacuna. Arranjou vários namorados, ninguém preencheu essa lacuna. Geralmente, mulheres separadas dos maridos, elas botam em cima dos filhos aquilo que era para o marido fazer, para o marido dar. Como não tem, ela se joga em cima dos filhos. E fica pesado para os filhos. Isso é eventualmente, não quer dizer que todo caso é assim. Tá bem? E aí, aquele chororô, quando eu desci, ela estava tão inchada, saiu toda inchada nas fotos, porque estava arrasada, porque ela concordava, gostava de João, mas chegou a hora de entregar, parecia um velório. Né? Então, quando existe essa possessão, você fica angustiado porque vai se separar da pessoa, não consegue falar com a pessoa, tem um problema aí, tem um sinal apitando que está demais. Perda de interesse por outras amizades. Aquela pessoa é o centro da sua alegria. Você vai para uma roda de pizza, se ela não for, nada presta. Ela tem que estar lá, ele tem que estar lá. Se essa pessoa não tiver, não foi bom para mim. Você desvaloriza e deixa de perceber pessoas joinha do seu lado. Ninguém tem brilho para você, só o alvo da sua ligação. Troca de carinhos e toques, especialmente entre as mulheres. Porque as mulheres têm uma liberdade diferenciada dos homens, né? Eu imagino que os homens não ficam, né, todo tempo, amigão, e aí, amigão, tudo bem com você, né? Mas as mulheres não, a gente diz, mulher, teu cabelo está tão lindo, mulher, ai, eu acho lindo, ai, como está cheiroso esse perfume, como é que tu compra esse shampoo aonde? Coisas normais de mulherzinhas. Quando a mulherzinha chora e bota no colo, mulherzinha, mulher, vai ficar tudo bem, minha amiga. Coisas normais de mulherzinhas. As mulherzinhas são diferentes dos hominhos, isso é normal. Amém? A questão é, até onde é o normal e aonde começou a ser diferente. E ninguém está percebendo, inclusive elas. Porque, na verdade, o que acontece é que a pessoa está cansada do trabalho e a outra vai fazer uma massagem. Ninguém faz a massagem, só ela ou só ele. Ai, foi tão bom, menino, só você me entende. Amanhã eu quero outra. Você entendeu? Muitos casos de homossexualismo, eles começam ou eles acontecem pontualmente só por causa de lacunas mal resolvidas. Amados, você não pode ignorar o poder de Satanás rondando a gente. A Bíblia diz que ele está em derredor buscando a quem possa tragar. Resista a ele firme na fé. Observe os seus ardis e discirna. Quando esses sinais, a maioria desses sinais estão apontando para você, fique ligado. Talvez você precise terminar esse namoro. Talvez você precise terminar essa amizade. Talvez você precise dar uma chegada mais para cá, puxar um pouco essa rédea. Vocês estão entendendo? Ok? Surgimento de sentimentos românticos e, consequentemente, sexuais. Porque começou carinho demais, intimidade demais, acesso demais, necessidade demais. Próximo slide, para a gente não demorar mais. Continuando os sinais da dependência emocional. Moldar a aparência, gostos e comportamento à preferência do outro. Eu tenho um estilo X, mas a pessoa com quem eu dependo emocionalmente gosta de uma coisa Y. Aí eu começo a trocar o jeito que eu visto, as roupas que eu compro, o perfume que eu uso, porque fulano gosta assim. Você entende? Existe um nível saudável para isso no casamento. Diga casamento. No casamento. Casou com um homem, por exemplo, que acha bonito seu cabelo comprido. Você segura um tempo. Aí depois você corta, porque afinal de contas quem passa o calor é você. Né? Mas até que isso aconteça, você já conversou com ele, já explicou, ele já entendeu e está tudo bem. Quando a Bíblia diz que o corpo da esposa é do marido e do marido é da esposa, tem um pouco disso. Há coisas que você quer fazer para agradar o outro. Está tudo certo, mas isso é entre marido e mulher. E ainda assim, entre marido e mulher pode virar dependência. Porque uma pessoa se transforma e se altera para agradar o outro. Ah, mas ele gosta de rock, então eu só vou curtir rock. Nunca gostei, mas ele gosta. Aí agora... Entre eu e João, tem muita coisa que eu não consegui pegar. Ele gosta da Voz do Brasil. Então você imagina. Eu era uma pessoa que ouvia rádio o dia todo, FM, sabia todas as músicas americanas, tudo. Quando entrava a Voz do Brasil, tan, tananã, tananã,
Ai, eu disse, oh, meu Deus, quem vai tirar esse negócio do ar? Que interrompeu minha música? Aí me converti, aí casei com o João, ele estava dirigindo um carro, aí ele sintonizou um negócio. Peraí, Jane, peraí, vai começar a Voz do Brasil. Outra coisa, ele gosta da Nossa Senhora. Ave Maria. Ele gosta. Que a música é bonita. Ele disse, olha, Jane, é a hora do ocaso. Então eu não precisei gostar da hora da Voz do Brasil e nem da Nossa Senhora. Mas você entende que há uma mistura. Quando a gente casa, há uma mistura. Tem coisas que você vai pegar mesmo, e tem coisas que ele vai pegar, e tem coisas que ainda assim vocês serão indivíduos. Tá bem? Mas isso aqui é você se transforma por causa da outra pessoa. Não realizar planos de vida que o outro não possa fazer parte. Eu não consigo pensar na minha faculdade que eu vou entrar se fulano não estiver na mesma faculdade. Eu tenho que arquitetar para ele estar perto, para ela estar perto. Eu não vou passar o final de ano, a virada do ano de 2019, na casa de fulaninho que já marcou comigo, se eu não conseguir introduzir Cicrano. Se Cicrano não for, eu vou dar um jeito de... Porque eu só vou se ele tiver. Eu só vou se ela for. Você tenta inserir, empurrar a pessoa goela abaixo nos seus familiares, nos seus amigos, porque fulano tem que fazer parte da sua vida. Gente, isso é bem sério. E isso é bem real. Estão comigo? Impossibilidade de enxergar com realismo os erros do outro. Eu não consigo enxergar os erros do outro. Para mim é perfeito, para mim é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Admiração física além do apropriado para a amizade. Aqui nesse caso é da amizade, né? A dependência emocional. Ah, mas ele é muito bonito. Não, aquele pescocinho. Minha amiga, mulher, tu tem o cabelo tão lindo, mas esse cabelo é tão... Assim, demais, você está entendendo? A gente está falando de um exagero. É claro que quando você tem uma amiga, quando você tem um amigo, você sabe o que é interessante, o que está legal, mas aquela coisa demais é sempre o mesmo elogio, e um elogio que sempre traz um toque, e um toque que sempre traz um cheiro. É melhor evitar isso, não precisa. Quando você casar, você toca, cheira, você faz tanta coisa. Agora, especialmente com seus amigos, com seu noivo, com sua namorada, cuidado, respeita o corpo da outra pessoa. Vocês estão comigo? A gente está terminando. Inclusão da outra pessoa em qualquer assunto. Está falando sobre Michel Temer que foi preso. Não sei o que. Mas fulano, bem que fulano tinha me dito mesmo que aquele cara ia ser preso. Qualquer assunto, o nome de fulano sai. Qualquer assunto, aquela pessoa está no meio do assunto. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o coração está cheio daquela pessoa. Então, todo o tempo, o pobre de Jesus não tem vez na nossa boca, mas fulano... Cicrana, eita, é o tempo todinho, o dia todinho. Estão comigo? Quando a gente ama, a gente fala sobre a pessoa, isso é normal. Eu estou falando de exageros. Você tem que avaliar a sua vida para saber quantas vezes por dia, nas 24 horas, você precisa estar ligado a essa pessoa. Pronto, observa isso. Tá bom? Expressar familiaridade e intimidade ao ponto de incomodar os outros. É tão íntimo. Deixa eu dizer uma coisa, é falta de educação. Quando a gente está numa roda... conversando, e aí eu estou conversando aqui com o meu melhor amigo, com minha melhor amiga, e está todo mundo aqui junto, e eu fico só com aquela pessoa, qualquer pessoa que entra, eu não desvio o assunto, nem incluo ela no assunto, o negócio aqui é entre eu e ela, não importa onde a gente esteja. Isso é falta de educação, no mínimo falta de educação. Estão comigo? Se expressa tanta intimidade que todo mundo está percebendo que isso está muito íntimo. Nossa, mas é muito íntimo. Incomoda as pessoas começam a se sentir mal, mas você não vê, você não percebe nada. Tudo bem? Próximo, só para a gente encerrar. Eu fiquei pensando o que essas mãos com correntes quebradas poderiam querer dizer. Eu me lembrei de vários versículos, eu não precisava colocá-los lá. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, é ela que vai te libertar. A Bíblia diz, se o Filho te libertar, aí verdadeiramente você vai ser livre. A Bíblia diz que a gente não pode usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos da fé, e a gente da fé, a gente não precisa estar usando saia, nem precisa não cortar o cabelo, não, a gente é da fé, a gente vai para a praia, a gente vai para a piscina, a gente usa o biquíni, se for o caso, não tem problema nenhum. Cuidado, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne.
Ah, mas a gente não é de igreja tal, de igreja tal. A gente é, graças a Deus, a gente não tem uso e costumes. Mas não uso da liberdade para dar ocasião à carne. Esse versículo também me lembra que todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Eu posso usufruir de tudo, mas não posso me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Amém? A verdadeira liberdade, ela só vai vir com a palavra. Ela só vai vir com dedicação à palavra. Janaína quer dizer então que esse é o remédio para curar, esse é o remédio para sarar as feridas e os traumas todos, e essa questão de desvio, esses vícios. Às vezes uma pessoa abusada, ela desenvolve vícios sexuais, vício em olhar coisas no computador, no celular, vícios de pornografia. Vício é uma coisa que você não consegue deixar de fazer. Você faz hoje, aí você faz amanhã, aí começa a fazer 2 vezes por dia, aí começa a fazer 3 vezes por dia, e aquilo domina você. Vício em masturbação. Eu não estou falando de uma coisa que acontece eventualmente, eu estou falando de vício. Estão comigo? Tem gente que é tão viciado, o rapaz é tão viciado, que ele entra num casamento, tem uma esposa, mas ele ainda prefere o vício. Ele fica com ela e entra no banheiro e vai para o vício. Ele tem uma esposa para aquilo. Amado, você não pode deixar nada te dominar. Está na sua mão. Você pode quebrar isso a hora que você quiser. Ah, mas é quando Deus quiser. Não, meu filho, Deus nem queria primeiro que você tivesse entrado nisso. Na hora que você quiser, você pode quebrar. Você precisa ter uma oração sincera, de arrependimento, e começar a fazer para você veredas direitas, se afastando de qualquer coisa que puxe você de novo para aquele lugar. Não pensa, não olha, não toca, se afasta, não faça. Peça ajuda a quem é mais maduro. Peça uma pessoa para orar em concordância com você, alguém maduro que pode ouvir o seu problema sem espalhar para todo mundo, de preferência seus líderes. Então, comigo, cuidado com suas pérolas, porque tem gente que não sabe pegar a pérola, não, vai pisar. Tem gente que é porco, não sabe o que é pérola. Estão comigo? Esse livro de Augusto Cury é bem interessante. A questão de Augusto Cury é que ele tem uma linguagem muito rebuscada, né? Eu estou fora de sala de aula há muito tempo, então eu sinto algumas dificuldades. Mas você é da hora, você entende tudo. O primeiro que eu li dele é Seja Líder de Si Mesmo, bem pequenininho assim, perfeito. Você deve procurá-lo. Mas ele diz uma coisa bem simples aqui, ele diz assim: quando estudamos o processo de construção dos pensamentos, somos iluminados para entender que a loucura e a racionalidade são mais próximas uma da outra do que imaginamos. Por isso, uma pessoa inteligente jamais discrimina ou diminui os outros. Uma outra coisa que ele falou aqui interessante, ele disse o seguinte, sobre resiliência, sobre perdão. Para o mestre da Galileia, porque é assim que ele se refere a Jesus, ele é bem sutil nos livros dele, porque ele faz livros seculares. E Deus chamou ele para isso, isso é muito inteligente da parte dele, inclusive. Para o mestre da Galileia, por detrás de uma pessoa que fere, sempre tem alguém ferida. Isso não resolveria relevar, dizer, Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Não resolveria o problema dos seus perseguidores, mas resolveria o próprio problema dele. Protegia a sua mente. Seu eu não carregaria as loucuras e a agressividade que não lhe pertenciam. Sua tolerância o aliviaria, mesmo quando o mundo desabava sobre ele. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Todas as coisas são lícitas, mas não é tudo que te convém. Mesmo dentro das que te convém, você não deve deixar ser dominado por nenhuma delas. Ah, me convém assistir um filme. Não tem problema, dependendo do filme. Mas ele ainda pode te dominar. E você virar noite no filme, mas não vira noite numa vigília. Ah, é bonito andar na moda. Não tem problema. Mas a moda também pode te dominar. E você não descansa enquanto não comprar aquela última calça jeans da hora. Porque você tem que estar na hora, o sapato tem que estar na hora, a unha tem que estar na hora, e o cílio é postiço, e o cabelo. O que é de verdade em nós, então, mais? Estão comigo? Tem muita coisa lícita que é seu direito, mas não deixe isso dominar você não, porque todo domínio é aquela cadeia ali, não serve para você. Fecha os teus olhos. Oh,
Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu coloco diante de você a vida desses jovens, desses rapazes e moças aqui, nesse lugar. Eu não os conheço. E às vezes, Pai, tem tantos contextos, tantas histórias que explicam o que nós estamos fazendo hoje. Você é o Senhor das histórias. Você é o Senhor dos contextos. Você sabe tudo e entende tudo porque você estava lá. Muitas vezes você só pôde assistir, porque nós não te demos a liberdade de fazer nada. E algumas vezes você conseguiu intervir em partes, para que aquilo não ficasse pior do que realmente foi. Mas, Senhor, agora nós somos nascidos de novo. Você entrou na nossa vida, estamos expostos à palavra. E eu te peço em nome de Jesus, que você nos ajude a ver a nós mesmos como você vê. Nos mostra, Pai, o que não estamos conseguindo enxergar. A Bíblia diz que na tua luz veremos a luz. A Bíblia diz que o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. O que eu não consigo entender sobre mim, o que eu não estou conseguindo perceber sobre minhas falhas, defeitos de caráter, me mostre. É minha obrigação ser melhor. É o mínimo que eu posso fazer para você e para o meu próximo. É melhorar, ficar mais parecido com a Bíblia, mais parecido com Cristo. Senhor, nos descortina dentro de nós que a tua palavra é o remédio. Que a lavagem de água da palavra vai nos fazer provar da vontade boa, agradável e perfeita. Tua vontade, ela é agradável, ela é boa para nós e ela é perfeita. Como vamos usufruir dessa vontade se a gente não se limpar? Nos ajuda, Pai, a restaurar nossa mente todo dia um pouco, todo dia um pouco. Até que todas as áreas escuras e tenebrosas da nossa mente, da nossa alma, sejam varridas. Em nome de Jesus, eu abençoo esse povo. Eu declaro paz sobre eles, teu zelo, teu cuidado, teus livramentos. Você sabe o que está acontecendo com cada um, Pai. Favorece-os, ajuda-os, socorre-os. Você é a mão que vai onde nenhuma outra vai. Você é o Deus que arranca onde ninguém pode arrancar. Você é a mão estendida naquele fundo de poço, que muitas vezes a gente caiu lá dentro e ninguém nem sabe que a gente está lá. Arranca-nos desse lugar e nos ajuda, porque nós queremos. Ajuda-nos, porque nós queremos. Em nome de Jesus.